De Marcos, capítulo 4, versículo 35. Uma palavra muito conhecida, mas quando eu estava ali, o Espírito Santo dizia ao meu coração: não se preocupe. Foi dessa forma que o Espírito Santo falou para mim: não se preocupe, eu estou acalmando a tempestade. Aleluia. Nós temos vivido os dias difíceis e nós sabemos que só o próprio Senhor é quem pode acalmar a tempestade. E nós cremos e acreditamos que o nosso Deus, aleluia, Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Nós temos certeza daquilo que o Senhor já proporcionou para mim e para você. Nós cremos e acreditamos no que o Senhor já o determinou. E eu tenho certeza, irmãos, que a tempestade pode até estar forte, pode até estar alta, mas o nosso Deus está no controle de tudo. Ele está no comando da minha e da tua vida. Ele está na direção daquilo que eu e você não pode, aleluia, enfrentar. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que faz a tempestade e o vento acalmar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não está sendo fácil, mas nós cremos e acreditamos naquilo que Deus há de fazer. E antes que eu venha nessa mensagem, eu quero que os irmãos apresentem o meu cunhado em oração. Ele teve um... Aleluia. Eu creio que Deus, Ele está no comando. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia cedo, já tarde, disseram-lhe: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-lhe, dizendo: Mestre, não se dá que perecemos? E ele, respondendo, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento disse ao mar: cala-te. E aquietou-se, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido e ainda não tem fé? E sentiram grande temor, dizendo uns aos outros: mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Nós vimos aqui que Jesus estava indo para o outro lado, em um barco, juntamente com alguns discípulos. E naquele momento ali, Jesus resolve ir descansar. Aleluia. E naquela hora, os discípulos ali estavam naquele alto mar. E viu que aconteceu um grande temporal e uma tempestade e um vento muito forte. Mas no momento em que Jesus estava ali descansando, os discípulos achou que ia morrer. Achou que ia perecer. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós passamos por ventos e nós achamos também que vamos morrer. Achamos que a gente não vai conseguir sair no meio dessa tempestade. Mas quando Jesus está no barco, o negócio é diferente. Aleluia. Quando Jesus está no controle, o negócio é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo que aqui neste momento os discípulos, eles ficaram apavorados, eles ficaram temerosos, eles ficaram preocupados por conta do vento e da tempestade, que estava balançando o barco e já estava se enchendo. Mas naquele momento ali, aleluia, os discípulos mesmo desesperados, disse: vamos acordar o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que eu quero dizer para você? Louvado seja Deus nesta hora. É que Deus está no controle do teu barco.
Deus está no controle da situação. Deus está no comando do vento e da tempestade. Não se preocupe. Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. É nessa tarde, Deus, Ele está entrando com providência. E Ele está acalmando o vento que tem se levantado no meio da tua parentela, no meio da tua família, no meio da tua casa, onde você mora, lá dentro do teu emprego. Deus, Ele está acalmando a tempestade. Vai tomando posse dessa palavra, porque quando Jesus está no barco, alguma coisa diferente acontece. E nós vimos aqui que os discípulos, temerosos, temendo, tremendo, estavam ali, irmã Márcia. Louvado seja Deus. Achando que ia morrer, achando que ia perecer. Mas porém, Jesus é muito lindo. A maneira de que o Senhor resolve a situação. Às vezes nós queremos resolver no alvoroço, na pressa. Mas Jesus muito manso, humilde, se levantou, olhou para o discípulo, olhou para o vento, olhou para a tempestade. Mas entenda uma coisa. Eles não eram para temer, eles não eram para se preocupar, porque o dono do vento, o dono da tempestade estava no barco. Mas, irmã Alessandra, o que é que a senhora quer dizer com isso? Tem situações que Jesus faz com que a gente venha passar para provar a nossa fé, para ver até onde a gente podemos chegar, até onde nós podemos clamar. Jesus foi descansar, porque ele já sabia que ia acontecer, e ele queria ver a fé dos discípulos. E naquele momento ali os discípulos estavam temerosos, os discípulos estavam com medo, achando que ia morrer, achando que ia perecer. Aí Jesus agora se levanta, porque eles começam a acordar o mestre. E Jesus olha para os discípulos, olha para a tempestade e olha para o mar. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa tarde? Eu estou vendo a tua tempestade, eu estou contemplando o mar, mas é nessa tempestade e nesse mar que eu vou fazer acalmar, e você vai cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que naquele momento Jesus se levantou, olhou para a tempestade, olhou para o vento. Aleluia. Irmão, só quem pode fazer um negócio desse é o próprio Deus. Quem já foi numa praia, em um rio, vê o tamanho da grandeza que é. E o vento, nós sabemos que muitas das vezes nós ficamos ali na beirinha da praia. E vem aquele vento e a gente olha e diz, mas que vento tão bom, tão forte. Mas ainda não é esse vento que os discípulos enfrentaram. Ainda não é esse vento que os discípulos enfrentaram. Ei, foi uma tempestade, foi um vendaval. Jesus olhou assim na polpa do barco, olhou para a tempestade, olhou para o vento e disse, acalma-te mar e aquieta-te vento. E naquele momento ali, o mar se aquietou, o vento se acalmou, aleluia. Os discípulos olharam um para o outro. Ei, não vai ser diferente quando Jesus fazer na minha e na tua vida. Alguém vai olhar e vai dizer, mas como isso aconteceu? Eu tenho um recado de Deus para te dizer. Quando Jesus está no barco, a tempestade não te mata. Quando Jesus está na popa do barco, o vento ele faz acalmar. É nessa tarde que Deus está acalmando, é nessa tarde que Deus está aquietando. Então acalma o teu coração, porque Deus está no controle de tudo. E os discípulos olham um para o outro e dizem, mas quem é esse? Mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Ei, esse é Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que entra aonde o médico não pode entrar. Ele é aquele que resolve a causa impossível que eu e você não podemos resolver. É nessa tarde que Deus está dizendo para mim e para você, haverá alguma coisa impossível que eu não possa resolver? Então descanse o seu coração. Deus está no controle da tempestade, Deus está no controle do vento, e Ele não vai perder de vista, porque Deus está no comando de tudo nessa tarde. E os discípulos olhou para Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disse,
Homens de pouca fé. Aleluia. Jesus olhou para os discípulos. E eu vi que Jesus estava provando a fé dos discípulos. Irmãos, está acontecendo tantas coisas, que se eu e você não tiver revestidos da palavra do Senhor, nós não vamos aguentar. Por isso que nós temos que estar em oração. Aleluia. Naquele momento ali a tempestade parou. O vento acalmou. E eles saíram de posse de vitória. Mas, irmã Alessandra, o que é que a senhora quer dizer com isso? Eu quero te dizer que a primeira coisa que você tem que ter, para que o seu barco não venha, aleluia, afundar, você tem que ter fé. O barco pode até balançar, aleluia. Pode até tentar querer encher de água, mas Jesus está na polpa, está no controle. E o Senhor está dizendo nessa tarde, você tem que ter, a primeira coisa, você tem que ter fé. Porque a fé é o fundamento daquilo que a gente não vê, irmão. Aquilo que a gente olha, aleluia, é diferente. Mas aquilo que a gente não vê é a nossa fé. A segunda coisa que Deus quer que você tenha nessa tarde é ter a calma. Se você tiver calma, irmã Alessandra, mas é difícil, você não sabe o que é que eu estou passando, você não conhece o meu celeiro, você não conhece a minha história, eu não conheço, mas Deus conhece. E Ele está dizendo nessa tarde, tenha calma, porque eu estou entrando com providência na tua vida. A terceira coisa que Deus quer que você faça é clamar por Ele. Muitas das vezes, irmão, nós estamos passando por cada adversidade. Nós clama por um, clama por outro, conversa com um, conversa com outro. E esquecemos de clamar ao Mestre. Esquecemos de gritar pelo Mestre. O Senhor está dizendo nesta tarde, clame por mim. Faça como o cego de Bartimeu, quando ele clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algum olhou e disse assim, ele não vai te escutar. E quanto mais dizia isso, ele gritava alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O segredo da minha e da tua vitória é clamar a Ele. É clamar somente ao Mestre. Não vai contar a tua história para A nem para B, porque não vai resolver. Agora, se você contar para Jesus, Ele vai resolver a minha e a tua história. É nessa tarde que Deus está dizendo, tenha fé, tenha calma, clame por mim e eu vou responder às tuas orações. É por isso que o profeta Jeremias, no livro 33:3, ele diz, clame a mim que eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Irmão, eu acho lindo esse versículo. Porque o profeta Isaías, ele disse, olha, Jesus está dizendo, clame a mim, que eu responder-te-ei. Eita, ai, andai, a sua é montre, que me dai. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando nós clamamos, quando nós buscamos, o Senhor, Ele resolve aquilo que eu e você não podemos resolver. Aleluia. Aleluia. Quando o profeta Isaías diz isso, clame a mim, corresponder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aquilo que Deus está preparando para mim e para você é tão grande. É a palavra dele que diz, é tão grande que nem eu e você podemos imaginar. Então descansa teu coração. Continua dentro do teu barco, porque você não vai morrer. Você não vai naufragar, porque Jesus está na polpa. Oh, eu não sei qual é o tamanho do barco que você está carregando, mas eu quero te dizer nessa tarde, Deus está na polpa do teu barco. Ele está no controle e na direção. Então não temas, aleluia. Segue em frente. O segredo da minha e da tua vitória é orar. O segredo da minha e da tua vitória é jejuar. O segredo da minha e da tua vitória é amar. As três coisas que Deus quer que você faça nessa tarde. Que você tenha fé. Que você tenha calma. Irmã Alessandra, é tão difícil. Nós estamos passando por luta, por prova e ter calma.
Espera com paciência no Senhor. Porque quando Jesus faz, Ele faz bem feito. Clama somente a Ele. Busca somente a Ele. Muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor e alguém afronta. Mas vai para a casa do Senhor, esquece a afronta. O segredo é vir clamar. O segredo é vir buscar, porque em meio à tempestade, em meio ao vento, Jesus está lá. Ele está vendo tudo, está contemplando tudo, então descansa. Deus está no controle do teu barco. E é nessa tarde que o Senhor manda te dizer: a tempestade já acalmou. O vento até já se aquietou. E o segredo é você me glorificar. Não esquece, são 3 coisas fundamentais para que eu e você não venha desistir do barco. É ter fé, ter calma e clamar pelo Mestre, Jesus. Clame por Ele. Não clame pela direita, não clame pela esquerda. Clame somente para o alvo. Clame por Jesus. O socorro vem dEle. Eleva meus olhos para o monte de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Clama por Ele, que quando você clamar, a tempestade acalma e o vento aquieta. E você cantará o hino da vitória em nome de Jesus. Toma posse nessa tarde. O segredo da minha e da tua vitória é somente clamar pelo Mestre. Deus abençoe.